Boa noite, então, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos aí unidos agora num dia diferente, né? Numa quarta-feira. Primeiro, agradecer aos amigos, né, que toparam essa nova jornada, essa nova empreitada de transferir a reunião, né, que por muito tempo foi na sexta para quarta. Fiquei muito feliz, falei para a Marilene, né, que toparam, né, que preferiram fazer dessa maneira. Por mais que seja um sacrifício, né? Eu sei que muitos participam de várias reuniões na quarta, né? Já tinha duas comumente, agora mais uma, né? Então, às vezes, o pessoal faz aí 3 reuniões num dia, mas espero que seja tão proveitoso quanto vinha sendo na sexta. E estou muito feliz que a gente está aqui e feliz por poder continuar participando da reunião, né? Como eu havia falado aqui, falado também, comentado com a Marlene, era o meu desejo. Então, fiquei muito feliz, muito contente. Então, para a gente começar, né, o nosso estudo, eu vou transmitir a tela, né, da onde a Marleninha tinha me passado, que vocês pararam, e é o Jacques Latour, né, e eu queria abrir aí para quem participou na semana passada, se querem comentar algo, né, da semana passada, do estudo, que eu não pude participar, se tem algum comentário, alguma coisa para colocar, ou se a gente já pode iniciar de onde parou. Tudo certo? Então, vamos começar, né? Só recapitulando aí sobre esse espírito. Oi, Ana. Então, você vai fazer a recapitulação, né? Uhum. Não, vou relembrar aí para ficar fresco, apesar que não faz tantos dias, né? Mas é sempre bom relembrar. Então, para a gente fazer essa recapitulação, esse espírito foi um espírito que apareceu assim de repente, né? Eles estavam fazendo uma reunião, salvo engano, na casa da médium, e de repentemente apareceu esse espírito ali, e eles não o haviam evocado, ele foi por livre e espontânea vontade até a reunião, a fim de se comunicar, deixou ali uma frase, pedindo um auxílio, e aí eles começaram a realizar perguntas, né? Então não foi uma evocação, foi uma comunicação espontânea que se deu, o que é talvez um pouco mais raro, porque normalmente o que a gente vê aqui são evocações, né? E não manifestações espontâneas, como nesse caso aqui. O que é mais interessante e que chama mais atenção de tudo isso, né? Dele ter ido até a reunião, é que é o motivo pelo qual ele fez isso. E ele fala que sentiu neles algo que ele não havia sentido em outras reuniões ou em outros ambientes, que era compaixão. Que sabia que eles se compadeceriam da situação em que ele se encontrava e que, mais do que isso, orariam por ele, buscariam auxiliá-lo. Então, esse foi o motivo por detrás da ação dele, de aparecer ali do nada, sem nem mesmo ter sido chamado, e sem nem mesmo a maioria dos presentes na reunião conhecerem a sua figura, né, ou saberem de sua morte, etc. Então, ele, de repente, apareceu ali. E, enfim, basicamente é isso, né, eles começaram o diálogo, e aqui ele está falando, né, o espírito está se comunicando e dizendo algumas coisas do que ele sentia, do que ele estava passando, etc. Basicamente é isso, de maneira bem rápida. Hoje o João não está aqui, né? Não sei se o João vai conseguir participar. Ele tinha falado, pelo que eu me lembro, que ele conseguiria participar na quarta também, mas talvez hoje ele não tenha conseguido. Então, eu vou pedir para... Semana passada ele também faltou, Vitor. então às vezes ele também. deve estar compromissado com algo, não sei. Depois a gente vê. Se eu encontro com ele, eu vou perguntar. Beleza. Verinha, quer comentar? Não, a Lucélia também falou que iria participar e ela não está hoje. Então, às vezes os amigos ou se esqueceram, né? Mas aí, conforme for passando, tenho certeza que vai se acostumando, vai se equilibrando aí. Mas a Lucélia normalmente não falta, não. Às vezes ela teve algum compromisso, né? Então, acho que a gente pode começar. Ana, você pode fazer a leitura para nós? Sim. Então, ele diz assim, bem sei que mereci isso, ó meu Deus,
pois não tive compaixão de minhas vítimas. Eu estou lendo aqui pelo meu livro, tá? Eu acho que é num parágrafo anterior, não é, Marlene? Pelo que você tinha me passado. Ó, se todos os Eu tinha homens... falado assim pro Vitor, pro João, pro Vitor Hugo. Eu marquei aqui, no meu é assim, se todos os homens pudessem saber o que há para além da vida. Acho que nós paramos aí, não foi? Mas não há mal, não. Acho que, mesmo se não tiver parado, a gente volta aí um parágrafo e... É bom voltar, né? Vamos lá, então. Se os homens pudessem saber o que há além da vida, ficariam sabendo que iriam pagar praticando o mal. Não haveria mais assassinos ou criminosos ou malfeitores. Quisera que todos os assassinos pudessem ver o que vejo e o que sofro. Não haveria mais deles. É horrível demais sofrer o que estou sofrendo. Bem sei que mereci isso, ó meu Deus, pois não tive compaixão de minhas vítimas. Repeli as suas mãos súplices quando me imploravam para que as poupasse. Sim, fui mesmo cruel. Matei-as covardemente para ficar com o que possuíam. Fui um ímpio. Reneguei-vos. Blasfemei contra o vosso santo nome. Quis aturdir-me, por isso procurava persuadir-me de que não existíeis. Meu Deus, sou um grande criminoso. Compreendo-o agora. Mas não ides ter piedade de mim? Sois Deus, isto é, a bondade, a misericórdia, sois todo-poderoso. Piedade, Senhor, piedade, piedade, suplico-vos. Não sejais inflexível, livrai-me desta visão odiosa, dessas figuras horríveis, deste sangue de minhas vítimas, cujos olhares me penetram até o coração como punhaladas. Vós que aqui estáis, para. Isso, vamos comentar aqui esses 3 parágrafos. Vamos aqui pelo primeiro. Eu achei muito interessante que ele traz uma reflexão muito forte pelo que ele estava sentindo ali, né? Mas é algo que, de fato, está em congruência com o que é a lei divina. Se os homens compreendessem o que há além da vida, eles renunciariam muitas de suas ações, né? Deixariam de praticar muitas coisas e começariam a praticar muitas outras. Então, essa falta de conhecimento do além da vida, né? Do que existe após a vida, das leis de Deus e etc., né? Todas as questões que nós já sabemos, que nós temos conhecimento, é um aspecto fundamental e quando ele falta, ele faz muita falta. Porque o homem começa a viver, e é algo que a gente já discute há muito tempo aqui no nosso estudo. O homem começa a viver tendo por base outros princípios, e muitas vezes princípios duvidosos, princípios obscuros, ou até mesmo princípios viciosos, que incentivam o indivíduo a ter uma postura viciosa ao invés de uma postura virtuosa. Então, é sempre um perigo essas visões, né? Mas é claro, não é algo que é universal. A gente pode, inclusive, encontrar filosofias materialistas que possuem bons princípios, que incentivam os indivíduos a virtudes e etc. No entanto, a gente percebe, e é claro, o Espiritismo é uma grande prova disso, que é uma doutrina que demonstra, através de seus fatos, consequências morais que faz com que o indivíduo tome atitudes muito mais prudentes, mais virtuosas, porque demonstra, através da razão e da lógica, o porquê de cada coisa e o motivo pelo qual nós devemos agir virtuosamente, o motivo pelo qual nós devemos perdoar, o motivo pelo qual nós devemos amar, e etc. Então, essas demonstrações facilitam muito mais a escolha do indivíduo enquanto encarnado. Então, nós encarnados aqui, espíritas, que conhecemos, que estudamos aqui, insistimos nos erros, erramos, né, infinitas vezes nos mesmos erros, que nós já sabemos que são erros. Imagina quem não tem esse conhecimento, né, que muitas vezes não tem o mesmo motivo que nós para frear essas paixões, para seguir por outros caminhos. Então, a pessoa, na verdade, ao invés de buscar seguir outro caminho, de frear suas paixões, ela endossa esses vícios.
ela os incentiva para outras pessoas, justifica eles, que seria basicamente um hedonismo, né? Aquele prazer constante, a busca pelo prazer incessante acima de qualquer coisa, o que é um grande perigo. Então, essa fala dele aqui é algo que a gente, inclusive, ressalta, não só a própria fala dele, mas a questão de que, inclusive, esses espíritos inferiores, e muitas vezes que estão em situações de confusão, de perturbação, dizem coisas que são fundamentais para nós, que estamos aqui. Porque às vezes a gente se acha muito distante deles, mas às vezes a gente pode estar a um passo de cometer coisas tão atrozes como as que eles cometeram. Então é sempre perigoso e é sempre importante a gente perceber o que eles vêm dizer para nós. E é claro, o Kardec percebia dessa mesma maneira, inclusive é por isso que ele dedica diversos capítulos de suas obras e diversas partes de suas obras para acrescentar comunicações de espíritos inferiores, porque ele percebe o quão fundamental elas são pro aprendizado do espírita, para o entendimento da doutrina em sua completude. Então é muito interessante a gente ver como um espírito que era um criminoso, que cometeu crimes assim hediondos, traz coisas que são fundamentais, porque ele percebeu isso, é claro, através do sofrimento, mas ele está dizendo aqui para que a gente não precise passar pelo que ele passou, né? Para que a gente não insista nos erros, para que a gente não erre, mas para que a gente, ao contrário de tudo isso, fundamente a nossa vida nesses princípios que o Espiritismo nos traz, porque é a partir disso que a gente vai poder saber fazer boas escolhas, não é? Então, assim, a partir do momento que eu tenho bons princípios que baseiam as minhas escolhas, eu começo a ter boas ações. E a partir do momento que eu começo a ter boas ações, eu começo a desenvolver bons hábitos. E através dos hábitos eu desenvolvo as virtudes, né? Porque a virtude nada mais é do que essa repetição do hábito. Mas é claro, ela tem que ser consciente, né? É aos pouquinhos começar a perdoar, por exemplo. Então você desenvolve o hábito do perdão. Mas para isso, antes, você precisa saber que perdoar é bom. E para saber que perdoar é bom, você precisa compreender esse princípio. Então, o princípio é a primeira coisa. E a doutrina entra aí, né? Ela vai ser esse encaixe, ela vai ser essa base que vai te demonstrar, né, moralmente o que se deve fazer. A partir disso, a gente desenvolve essas ações. Então, eu começo a perdoar, porque eu sei que o perdão é a coisa mais correta a ser feita quando ele é exigido, né? Então, a gente deve perdoar, é claro. E aí eu começo a perdoar, por mais que às vezes eu não queira fazer isso, por mais que às vezes eu desejo vingança, ou possua raiva, etc. E a partir disso eu desenvolvo o hábito de começar a perdoar sempre, né? Por mais que tenha essas dificuldades, em algum momento a gente vai começar a perdoar naturalmente. Isso se desenvolve através do hábito, né? É uma coisa que o Aristóteles já falava. E aí, a partir disso se torna uma virtude. E aí é algo natural, já é maquinal, né? Você já adquiriu aquilo, você não precisa nem mais fazer esforço, porque já é natural do seu ser perdoar. Então, você adquire através do hábito sempre, né? Não é do dia para a noite, não é tentando uma vez ou outra, não, né? E o Aristóteles diz isso, que uma andorinha só não faz verão, né? Porque não adianta a gente tentar um dia só perdoar e achar que a gente vai desenvolver a virtude do perdão. Não, a gente precisa desenvolver sempre, né? Tentar, através do hábito, adquirir essa virtude. Então, não é uma andorinha só, a gente precisa de várias andorinhas para que se faça verão. Então, é interessante a gente pensar sobre esse aspecto e como um espírito inferior, criminoso, né, trouxe isso para nós. E, claro, ele aprendeu da pior maneira, mas a gente já percebe aqui um certo quê de lucidez por parte dele, mas principalmente de arrependimento, que é tão importante, a gente já sabe disso. E aí aqui, esses dois próximos seguintes, né, parágrafos é basicamente uma espécie de lamentação por parte dele, né, não só de lamentação, de arrependimento, mas principalmente de busca de perdão, de busca de alívio, de compaixão por parte de Deus. E a gente sabe, a gente já falou isso muitas vezes, o quanto isso é importante para o indivíduo. O indivíduo que se ajoelha, o indivíduo que percebe, que se inclina perante a figura divina, em busca do perdão, em busca da compaixão, da misericórdia, ele naturalmente, e a gente pode dizer instantaneamente, né, ele obterá o que ele precisa. E aos poucos isso vai se tornando cada vez, né, gradativamente, maior e maior. Então, Deus não deixa de atender nenhum pedido de compaixão a partir do momento que o indivíduo se arrepende verdadeiramente, de coração. Deus estará ali para auxiliar, etc. A gente sabe disso. É assim que funciona. Então é interessante a gente ver como ele está ali, de fato, se lamentando e ele está arrependido.
Então é interessante, a gente vai linkando as coisas. Ele primeiro aparece espontaneamente, em seguida ele já demonstra um arrependimento muito grande pelos seus erros. E então ele está buscando, de fato, o progresso. Ele quer progredir, ele quer sair daquela situação. E ele já demonstrou de duas formas, né? Ele aparecer na reunião já demonstra um esforço de sua própria parte, né? Ele quis ir até ali. Ele se dedicou a ir até ali para sair do seu estado de sofrimento. E mais do que isso, ele teve a humildade de admitir os seus próprios erros, saber que esses erros foram única e exclusivamente por causa dele mesmo. Ele cometeu esses erros porque quis. Então é interessante a gente ver essa humildade que ele tem de assumir esses erros e de querer, de fato, sair desse estado de sofrimento, que é o que ele consegue enxergar, né? Ele até diz o que é interessante, né? Peço-vos, não sejais inflexível, né? É claro que Deus não é inflexível, mas é a maneira como que ele enxerga, porque ele sofre muito até aquele momento. Então ele acha que ele vai sofrer daquela maneira para sempre, né? Mas a partir do momento que ele vai perceber isso, a partir do momento que ele se arrepende verdadeiramente, Deus age de maneira misericordiosa e ele já percebe os frutos dessa ação. Então ele já sente alívio, ele já se sente mais tranquilo, ele já começa a ver fim para o seu sofrimento, começa a ter esperança, fé. Então é um processo natural. O indivíduo faz tal coisa e recebe tal consequência, né? E no caso, o indivíduo se arrepende e Deus age de maneira compassiva, misericordiosa com ele. Então é interessante a gente ver esses aspectos que chamam a atenção nesses 3 parágrafos. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero. Sexta-feira, depois do estudo, eu fiquei pensando, né, no caso do Latour. Ele já fazia 200 anos que estava nessa agonia. Então, eu fiquei pensando com os meus botões. Muitas das vítimas não estavam ali, mas, possivelmente, poderiam ter perdoado, já terem sido recolhidas. Então, o que ele estava vendo estava gravado como forma pensamento no perispírito dele. Ele ficava vendo aquilo na cabeça dele, na mente dele, ele ficava vendo aquilo, aquelas vítimas, né? O momento dos crimes, porque pode ser que nem todas as vítimas estivessem ali, junto dele, né? O que vocês acham? Com certeza, né? Eu acho Pode que falar, esse né? dos 200 anos é aquele outro espírito, não é esse. Mas eu concordo plenamente com você. Aquele do Castel Nodal. É aquele que ficou 200, né? É. Mas esse também devia estar, fazia tempo. Eu penso isso mesmo. Eu acho que é bem isso mesmo. O espírito fica assim porque ele está aprisionado no erro dele, né? Ele está aprisionado. Às vezes o outro já perdoou, já voou, né? E ele ainda está lá. É isso. Ele não se perdoou, né? Mas ele já estava arrependido, é um passo, né? Um passo, e pedindo perdão a Deus, né? É interessante Então, essa questão, Ana, porque é claro, né? Provavelmente era isso que estava acontecendo. A gente sabe, existem os casos em que os espíritos que sofreram os crimes querem vingança, né? Então eles ficam atrás do criminoso. No entanto, é muito comum com que aconteça que o próprio criminoso reveja a cena, mas reveja a cena na memória, né? E não ele fique vendo o espírito que ele matou, porque aquele espírito está ali presente. É claro, se isso, né, fosse uma verdade constante, aqueles que perdoam o criminoso seriam uma exceção. Não, na verdade isso acontece, então depende do tipo de ação que o espírito tem, né? Então se aquele que foi a vítima perdoa, ele já esqueceu aquilo, né? Na verdade ele deseja o bem e o progresso para o espírito que cometeu o crime. E aquele que cometeu o crime pode estar muito bem revendo a cena, mas não por causa do que foi morto, né? Ou que sofreu o crime, que seja. Mas pelo simples fato de que sua consciência está ali, e essa é a punição que ele sofre pelo crime que ele cometeu, né? É uma das punições que ele sofre e é muito comum, inclusive. Mas é claro, também existe outro caso, mas não é uma regra universal, né? Não é porque o espírito matou que ele vai continuar vendo para sempre ali as vítimas. Não, porque as vítimas podem perdoar, né, e seguir em frente, e na verdade está só querendo o progresso do espírito.
Então, é interessante a questão que você fez. Alguém quer comentar? Alguma coisa? Colocar alguma questão? Não? Então, acho que a gente pode prosseguir. Vamos lá. Vós que aqui estáis, que me ouvis, sois bondosos e caritativos. Sim, bem vejo, tereis piedade de mim, não é verdade? Orareis por mim. Eu vos suplico, não me repilais. Rogareis a Deus que afaste de meus olhos este horrível espetáculo. Ele vos dará ouvidos, porque sois bons. Suplico-vos, não me repilais, como fiz com os outros. Orai por mim. Os presentes, comovidos com suas lamentações, dirigiram-lhe palavras de ânimo e consolo. Deus, disseram-lhe, não é inflexível. O que exige do culpado é o arrependimento sincero e a vontade de reparar o mal praticado. Já que o seu coração não está empedernido e que lhe pede perdão pelos seus crimes, espargirá sobre você a sua misericórdia, se persistir na boa resolução de reparar o mal que praticou. Naturalmente, você não pode restituir às suas vítimas a vida que lhes tirou, mas se rogar com fervor, Deus lhe permitirá encontrar-se com elas novamente em uma nova existência, na qual você poderá patentear-lhes tanto devotamento quanto foi cruel antes. E quando ele julgar suficiente a reparação, você terá a sua graça. A duração de seu castigo está, portanto, em suas mãos. Depende de você abreviá-la. Prometemos-lhe ajudá-lo com nossas preces e apelar pela assistência dos bons espíritos em seu favor. Vamos dizer em sua intenção a prece para os espíritos sofredores e arrependidos, contida em O Evangelho segundo o Espiritismo. Não diremos que é para os maus espíritos, porque visto você ter se arrependido, ter orado a Deus e renunciado a praticar o mal, não é mais a nossos olhos senão um espírito infeliz, não um espírito mau. Dita a prece, e após alguns instantes de silêncio, o espírito prosseguiu. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Tiveste piedade de mim. As horríveis figuras se afastam. Não me abandoneis. Enviai-me os bons espíritos para que me amparem. Obrigado. Depois desta cena, a médium ficou por alguns... Para. Isso. Vamos comentar. Muito interessante. Aqui ele coloca, né, no primeiro parágrafo que a gente leu agora, essa questão que a gente já tinha comentado, inclusive, de que ele foi até ali porque ele percebeu, e isso é natural, né, os espíritos percebem, diferentemente de nós humanos, a questão fluídica, né, é muito mais difícil para nós, que estamos encarnados, com exceção, é claro, dos médiuns, né, mas também não é algo geral, não são todos os médiuns, mas é interessante a gente perceber que os espíritos, até em estado de sofrimento, ele vai perceber onde ele é mais bem-vindo, né? E ali ele se sentiu em casa, por assim dizer, e ficou muito contente por isso. Pediu auxílio de uma maneira muito humilde e se mostrou, de fato, arrependido do coração. Então, é muito bonito ver como ele se postou ali perante a reunião e perante a Deus e ver que, de fato, ele busca o progresso e busca a reparação do mal que fez. Então, o Kardec ainda coloca, né, os assistentes, comovidos com seus lamentos, dirigiram palavras de encorajamento e consolo. E
tá aí, e é algo que a gente também vem falando já repetidas vezes, como que as evocações, elas funcionam, nesse caso não é uma evocação, mas de qualquer maneira um diálogo com os espíritos, ela funciona como se fosse uma espécie de terapia, né? Então, o espírito está ali passando o que ele sente, o momento difícil em que se encontra, e em contrapartida, aqueles que estão ouvindo o médium, os participantes da reunião, eles dão o seu retorno para o espírito, dando palavras de encorajamento, instruindo ele, etc. Não só isso, mas principalmente orando e emanando bons fluidos para que ele possa se sentir acolhido, de qualquer maneira, mais aliviado do sofrimento que ele passa. E aí, essas palavras que eles disseram aqui é uma maravilha, né? Tudo isso que eles escreveram aqui, o Espiritismo de maneira sintética, assim, para que a gente possa entender e para que ele, na situação, pudesse se aliviar e pudesse se encorajar para o futuro, para que ele pudesse passar, né? Então, primeira coisa que eles falam, olha, Deus não é inflexível, então fique tranquilo, né? Deus não te julgará a penas eternas, em outras palavras, então você pode ficar tranquilo. E já que você agora se colocou dessa maneira, arrependido, buscando melhorar-se, buscando reparar o mal que fez, Deus vai julgar tudo isso para que você tome uma nova existência, para que você já não sofra mais da mesma maneira que estava sofrendo, visto que os sofrimentos, o castigo que o espírito sofre pelos erros que cometeu, depende única e exclusivamente dele. Então, às vezes o mesmo erro, a mesma falta que dois espíritos cometem, podem ter durações diferentes, porque vai depender do próprio espírito que essa pena seja mais longa ou mais breve, porque vai depender da postura que ele tem. Então, vamos supor, dois espíritos cometem um homicídio, né? De uma maneira muito semelhante e tal, dois espíritos em um nível muito semelhante de progresso. Então, um não era mais sábio que o outro, eles tinham o mesmo nível de entendimento, mas um sofre mais e o outro menos. Porque um ficou endurecido, não se arrependeu dos crimes, se manteve na perspectiva do mal, insistente naquelas ideias, enquanto o outro, em pouco tempo, se arrependeu, se prostrou de maneira humilde perante a figura de Deus, querendo se arrepender, né, se arrependendo, pedindo auxílio, pedindo ajuda para que ele pudesse sair daquela situação, para que ele pudesse, de fato, reparar esses erros. Então, ele abrevia a pena dele, enquanto aquele outro estende ela. Então, o mesmo crime, ele vai depender do espírito para ser abreviado, né? As penas vão depender do espírito para serem abreviadas. E é isso que eles dizem aqui, o que traz muito alívio, né? Então, o espírito vê que está nas próprias mãos, por assim dizer, a duração de suas penas. Saber que ela vai ser mais ou menos longa, dependendo da postura que ele tiver perante esses sofrimentos e perante suas ideias. Então, quanto antes ele mudar, mais rápido ele vai se aliviar e mais rápido ele vai poder reparar tudo isso. E aí, é interessante aqui, até no final desse parágrafo, que eles colocam sobre uma prece que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem aquele capítulo só para as preces, né? Muitas vezes as pessoas não veem tanta utilidade, os espíritas, no geral, não veem tanta utilidade nesse capítulo, que seria um capítulo só para preces. Mas, gente, aquele capítulo lá, ele não só é excelente no aspecto das preces, que são preces magníficas, mas principalmente porque elas contêm, muitas vezes, conteúdos doutrinários e morais lá. Então, a gente vai ler as preces e está trazendo reflexões muito interessantes. Muito interessantes. Às vezes, coisas que nem estão em outras partes das obras no aspecto filosófico e moral. Então, é muito interessante. As preces, elas sempre contêm conteúdo doutrinário, porque elas têm como objetivo incentivar o espírito que está recebendo essa prece a melhorar. Então, muitas vezes ela vem contida de muitas instruções para que o espírito que a receba saiba, às vezes, por que caminho seguir. Então, a prece, ela esse capítulo não seria algo descartável de nenhuma maneira, até porque senão Kardec não teria dedicado um capítulo inteiro só para preces, né? Elas têm ali todas as divisões, e principalmente para aqueles que às vezes têm dificuldade para orar ou para alguma situação, elas são excelentes, né? São muito bonitas e muito produtivas. E é interessante porque ele coloca, né, sobre essa prece e rezaram, né, essa prece junto com o espírito, o que é interessante porque a gente vê aqui na prática ela tendo a sua utilidade. E aqui no final, a coisa que mais me chamou a atenção é que eles colocam que ele não é mais um mau espírito.
porque ele renunciou de fazer o mal. Ele já não mais o pratica e já não mais tem a intenção de praticá-lo. Ele se arrependeu disso. Ele só é um espírito infeliz agora, sofrendo as penas de seus crimes. No entanto, ele já não é mais mal, porque ele já não está mais imbuído dessas ideias. Então é muito interessante. O arrependimento, gente, ele é magnífico. Olha o poder que ele tem, né? Ele faz com que o espírito se transforme de fato. É claro, ele percebeu agora, ele está sofrendo, ele percebeu a gravidade dos erros que cometeu, ele já não está mais imbuído, já não quer, não tem mais a intenção de cometer os mesmos erros. Então é fantástico a gente ver tudo isso. E ele coloca, né, de maneira muito humilde, ó, e é muito, normalmente quando eu leio aqui, eu sinto muito o que esse espírito está colocando, né, o sentimento que ele coloca ao escrever essas palavras, né, quando ele agradece aqui de todo o coração a compaixão que eles tiveram por ele e para que eles não abandonem ele. Porque, de fato, né, ele está se sentindo acolhido ali. Ali ele percebeu que não está sozinho e pede o auxílio dos bons espíritos. Então, a gente percebe a humildade que ele teve e a maneira com que ele se coloca, a maneira com que ele pede e com que ele se arrepende. Tudo isso, gente, é um compilado de coisas, uma junção de coisas que faz com que essa pena dele se abrevie mais e mais rápido. E, é claro, ele teve, né, a oportunidade, falando no passado, porque provavelmente já deve ter reencarnado depois disso, talvez mais de uma vez, de resgatar tudo isso, né, de reparar esses crimes que ele cometeu, e como eles colocaram, né, às vezes até de reencarnar junto com essas pessoas que foram suas vítimas, podendo tanto servir a elas, como ele fez mal a elas, né, então fazer tanto bem quanto ele fez o mal, podendo aí, de fato, reparar todo esse mal que ele cometeu. Muito interessante esses parágrafos, e é muito tocante a maneira com que eles instruem, mas principalmente como o espírito recebe isso e demonstra gratidão por essas palavras. Então é muito bonito. Alguém quer comentar alguma coisa? Colocar alguma questão, não sei. Eu só quero colocar o seguinte, eu fiquei pensando, acho que eu vou ser até repetitiva, acho que eu já falei isso, não sei se foi nesse grupo. Quando o meu marido morreu, ele caiu morto na minha frente, mas não matei ele não, hein, gente? Pelo menos em sua consciência, não. E ele teve uma parada cardíaca, né? Ele fez essa mesma cirurgia que a irmã da Marlene fez, e naquela época não tinha, assim, longevidade, não. Já faz 40 anos. Então, eu fiquei vendo a cena na minha frente, ele caindo morto na minha frente, sem parar. E eu não contei isso para ninguém. Ninguém. E aquilo era motivo de grande sofrimento para mim, certo? Aquela cena. E um dia eu fui numa reunião no centro espírita, lá na cidade de Fronteira e Icém, lá, nem me lembro se era em Fronteira ou Icém, que é duas cidades bem pertinho. E quando eu cheguei no centro, meu coração disparou. Disparou mesmo, que estava aquela coisa, aquela angústia, aquela ansiedade. Eu falei, nossa Senhora, o que será isso? E dali a pouco começou a reunião e ele comunicou. E ele disse assim para mim, olha, a viuvez, assim como a morte, não existem. Para de ficar lembrando o momento da minha morte, porque isso está fazendo mal para você e para mim. Quer dizer, ele não estava ali morrendo na minha frente, caindo como espírito, porque ele já tinha consciência que ele tinha morrido e que eu estava naquela, né? Que ele já tinha saído daquela e eu ali. Aí eu falei para ele que eu ia, né, tentar, sim, e acho que fizeram um tratamento em mim. Eu sei que, ó, daquele dia em diante, sumiu da minha cabeça.
eu não fiquei mais com aquela ideia fixa do momento da morte dele. Então, são coisas assim, eu conto porque é muito interessante, né? E eu não faço questão de expor a minha vida, não. Sendo para dar exemplos, né? Eu não me importo, não. É um livro aberto, meio aberto, né? Então, é isso aí, gente. É muito interessante, né? Interessante demais. Eu tô amando esse estudo do céu e inferno aqui, porque eu estou entendendo coisas que eu nunca tinha assim pensado, né? Nunca tinha imaginado que fosse dessa maneira. E muito bonito esse sentimento dele aqui, né? Esse arrependimento do fundo do coração, como disse o Vitor. E é isso aí, né, gente? Então, por isso que eu falo que serve de lição para a gente isso aqui. Isso é um aprendizado maravilhoso. Só serve, né, Ana? Maravilhoso. Nossa! Mesmo. Então, depois dessa cena, a médium ficou por alguns instantes exausta e abatida de membros laços. Recordava-se a princípio, confusamente, do que acabara de acontecer. Depois, pouco a pouco, foi se lembrando de algumas das palavras pronunciadas, malgrado seu. Sentia que não era ela quem falara. No dia seguinte, em nova reunião, o espírito se manifestou outra vez e recomeçou, somente por alguns momentos, a cena da véspera, com a mesma gesticulação expressiva, porém com menos violência. Depois, através da mesma médium, escreveu com agitação febril as seguintes palavras: obrigado pelas vossas preces. Uma sensível melhora já se operou em mim. Orei a Deus com tanto fervor que ele me permitiu por um momento que meus sofrimentos fossem minorados. Mas vou vê-las novamente, as minhas vítimas. Lá vem elas, lá vem elas. Estais vendo esse sangue? Foi repetida a prece da véspera. O espírito continuou, dirigindo-se à médium. Perdão por me apossar de vós. Obrigado pelo alívio que trazeis a meus sofrimentos. Perdão a todos vós pelo trabalho que vos dei, mas eu tinha necessidade de me manifestar. E só vós podeis. Obrigado, obrigado. Já sinto algum alívio. Mas não cheguei ainda ao fim de minhas provações. Minhas vítimas voltarão dentro em pouco. É esta a punição. Eu a mereci, meu Deus, mas sede indulgente. Todos vós, orai por mim, tende compaixão de mim. Lator. Aí, muito, muito bonito, né, gente? Olha que interessante. Como ele coloca, né, e ele se apresenta novamente, isso é interessante. Então, ele volta até ali. É interessante também a gente ver e esse aspecto aqui talvez seja até um aspecto comprobatório, né, da identidade do espírito, que a médium nem mesmo se lembrava do que havia acontecido, ela estava confusa, ela lembrava de muitas poucas palavras, então é um fato comprobatório da comunicação que ocorreu ali, sem mesmo a médium conhecer quem era o espírito, dar provas da identidade dele, do crime que havia cometido, dizer coisas que eram contra a sua vontade, porque ela não as quis dizer, né, só serviu de meio de comunicação. Então, interessante isso ser destacado, é algo que é muito importante quando a gente fala em um aspecto científico, e aqui que ele começa a se comunicar, né, e ele agradece, e é interessante porque ele fala, né, uma melhora sensível se produz em mim. Orei a Deus com tanto fervor que ele me permitiu que, por um momento, meus sofrimentos sejam aliviados. Então, olha que interessante, é aquilo que a gente fala, se o espírito se dobra, se o espírito se arrepende, ele vai receber misericórdia, né, por assim dizer. Ele vai receber os frutos do seu arrependimento, né? Então, ele vai receber esses bons fluidos, ele vai se sentir aliviado, ele vai se sentir da melhor maneira possível até então.
E é fantástico porque eles narram isso para nós, gente. É um processo natural. Então o espírito age assim e recebe isso. É muito bonito de se ver tudo isso acontecendo. Ele fala, né, que ainda não terminou nada disso. Mas eu até queria, né, colocar para vocês algo que é interessante. Como que ele sabia que Deus permitiu para ele que fossem aliviados? Será que ele conversou com Deus e Deus disse isso para ele? O que vocês acham? Como que ele sabia? Como que esse espírito sabia? Um espírito imperfeito, é claro. Como que ele sabia que Deus havia permitido que os sofrimentos fossem aliviados? E nesse momento ele já tem aquela clareza que todos nós temos, né? Que Deus é o Pai. E que tem o perdão, né? Tem as condições para que o espírito se refaça. Seria isso, Vitor? Então, isso é muito interessante, porque, é claro, né, isso é uma máxima universal, porque tudo que ocorre, tudo que acontece, é graças a Deus, né? Deus sempre permite com que as coisas ocorram. E o espírito, não é que Deus veio e conversou com ele, né? É algo até, inclusive, que os espíritos falam no livro dos espíritos. Quando o espírito diz dessa maneira, né, Deus me permitiu vir até aqui, Deus não me permite dizer tal coisa. Isso acontece muito, inclusive, tendo a comunicação de o senhor Jobar, eu acho, ou Jobar ou Demer. Algum deles falam isso durante a comunicação, de que não lhes era permitido dizer tal coisa, né? Ele não podia falar aquilo. E aí o Kardec pergunta, mas como que você sabe que não é permitido? É um sentimento, gente, né? A gente sabe, só os espíritos puros conseguem se comunicar diretamente com Deus, no sentido de compreenderem ele. Mas nós, imperfeitos, até mesmo quando desencarnados, nós não estamos nos comunicando direto. Então não é ele que vem e diz até nós, né? Num sentido bem humano, né, que a gente está falando, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de compreender a figura divina. Mas a gente sente isso. Você sente que você não pode fazer tal coisa. E nesse caso, ele não só entendeu que Deus havia permitido o alívio, que seria, inclusive, até uma conclusão natural que ele poderia tomar. Se eu estou aliviado, é porque Deus permitiu. Né? Não poderia ser de outra forma. Se Deus não permitisse, eu não estaria. Poderia ser uma conclusão puramente racional, sem nenhum sentimento. Mas é claro que ele sentiu, porque ele até mesmo diz, mas ainda verei as minhas vítimas. Porque ele sentiu alívio, mas entendia que aquilo não havia cessado. Então, é algo muito tácito, né, que não precisa ser dito. Então, é uma espécie de sentimento, porque a gente sabe, só os espíritos puros conseguem se comunicar diretamente com Deus. Então, quando eles dizem isso, Deus permitiu, é claro que pode ser uma conclusão, uma dedução, uma inferência que eles fazem de, olha, se foi permitido, se está acontecendo é porque Deus permitiu. Então, né, Deus permitiu, certo? A conclusão. Mas eles sentem isso, né, e a gente tem provas disso por toda a obra. E é interessante toda a maneira com que eles colocam, né? Ele até pede desculpa, né? Perdão por me apoderar de vós. Né? É claro que ele não havia trazido nenhum problema, ao contrário, ele trouxe motivos de instrução, tanto é que ele está aqui presente, o caso dele está presente na obra. Então, foi muito produtivo, ao contrário do que talvez ele tenha imaginado naquele momento de muito sofrimento. Até pede, perdoai-me por todo o mal que vos causei, mas preciso manifestar-me, só vós podeis, né? Então, aqui esse só vós podeis, a gente pode até entender de duas maneiras, né? Se ele está dizendo especificamente para a médium, pode ser pelo fato de que só ele conseguiria se comunicar só através dessa médium, por questão fluídica, de afinidade fluídica. Mas também a gente pode entender no sentido, que também é verdadeiro, de que ele só poderia se comunicar ali porque eles eram um dos poucos que estavam dispostos a compreendê-lo, mas acima disso, de terem compaixão pela situação dele. Eu acho que são duas interpretações que são válidas aqui, talvez as duas sejam verdadeiras. E é interessante porque o que a Marlene disse, né, se comprova que ele diz, né, produz-se um pouco de alívio, mas não cheguei ao fim de minhas provas. Então ele já está um pouco mais claro, com mais clareza, mais lúcido sobre a sua situação, sobre o seu estado, né, e volta a falar da questão das vítimas e pede, por fim, oração, né, para que orem por ele, porque ele entende já o papel fundamental que a oração possui ali e efetua no espírito. E como que ele percebe isso? Sentindo, né, gente? Antes ele sofria constantemente,
estava num sofrimento pungente ali, sofrendo. A partir do momento que ele vai até a reunião, começam a orar por ele começa a aliviar. Então, gente, pelo amor de Deus, ora mais por mim, né? Por mais que eu fosse descrente até certo momento, agora eu já entendo o quão fundamental tudo isso é e o quão bem está me fazendo. Então, continuem orando por mim. Então, é um sentimento, gente, ele está sentindo isso. Né? Ele não está falando da boca para fora, né? Orem, né? A oração é muito boa, ela é muito produtiva para quem a recebe. Não, ele está sentindo, né, os efeitos da oração. Porque ele sofria muito até um certo momento, e a partir do momento que oram por ele já não sofre tanto como antes. Então é muito bonito a gente ver esses efeitos da oração e como eles se revelam através das falas dos espíritos, principalmente os espíritos em sofrimento, né? Porque são eles os que mais necessitam das orações, né? É o que a gente já sabe, não são os doentes que precisam de cura, não são os doentes que precisam dos médicos, mas, quer dizer, não são os já saudáveis, né? Mas os doentes que precisam dos médicos. Então é interessante a gente ver todos esses aspectos aqui. E alguém quer comentar alguma coisa disso que a gente colocou? Ana, fica à vontade. Eu quero reforçar isso que você falou aí, a importância do médium, né? Você vê como ele agradece à médium que deu passividade a ele, né? Olha que maravilha. Então, o trabalho do médium é um trabalho de caridade, né? É muito bonito. Tem que valorizar. Porque olha o benefício que faz para um espírito, né? Para ele poder se manifestar, pôr para fora aquela angústia, aquele estado de sofrimento, de conflito, né? Que ele se encontra através do médium. E é muito interessante, né? Porque a gente, não, por mais que a gente estude aqui, por mais que eles expliquem, é um fenômeno que a gente fica meio assim, né? Ainda por entender completamente, né? O porquê, como, não é? Pelo menos, eu fico assim. Ah, com certeza. Acho que é algo que não se tem nem dúvidas. A gente sabe muito pouco sobre o funcionamento das leis de Deus, né? O Espiritismo é uma pequena parcela que revela algumas coisas sobre a vida espiritual. Né? Então, o que a gente sabe é muito pouco. Quando a gente vai falar aí minuciosamente do funcionamento de muitas coisas, das leis, da questão dos fluidos, por exemplo, é muito superficial o que a gente conhece ainda, muito superficial. Então, a gente tem muito que aprender. A ciência espírita tem muito que evoluir. A gente está só no princípio. O que a gente tem é muito já, né? Mas ela tem muito mais o que progredir. Isso sem sombra de dúvidas. O que a gente sabe é aquela frase, muito, muito bonita, inclusive. O que a gente sabe é uma gota, o que a gente ignora é um oceano, né? E não é diferente com a matéria do espiritismo. Então, a gente tem muito que aprender. É normal a gente ter essas dúvidas, assim. Nem muitas vezes não poderão ser sanadas, pelo menos não agora, como encarnados, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não? O pessoal tá quietinho. Hoje o pessoal está bem quietinho, né, Vitor? Eu acho que o pessoal está refletindo, né? É verdade. Porque é bem reflexiva, dá margem para uma reflexão profunda. Tudo isso aí. Na cabeça, né, Ana? Puxa, É verdade. A lição é muito profunda, então eu tenho que meditar mesmo. Então, queimando os neurônios, né, dona Nair? Isso. É verdade. Então, acho que a gente pode finalizar por aqui e a gente continua a partir desse ponto, né, que vai começar mais uma nova comunicação por parte desse espírito. Porque a gente tem pouco tempo, acho que não seria produtivo a gente começar agora, não daria nem tempo de comentar. Todos concordam? A gente continua na semana que vem? Continua Beleza. Na semana que vem. E a Verinha não quer falar nada? A Vera gosta de falar, a dona Honória. É mesmo, a dona Honória hoje não falou nada. Por quê, dona Honória? Eu gosto muito de ouvir para mim poder entender, né? Mas falar, não sou muito de falar, não. Mas eu achei que a explicação foi maravilhosa, né?
Tanto dele que nem do vocês aí, da Ana, o senhor, tudo é muito bom. Perfeito.